Rica oportunidade e também a minha pastora por me confiar e poder ministrar a palavra do Senhor, amém? Confesso ao irmão que é uma vista maravilhosa, aleluia, poder ministrar a palavra do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 19, amém? Amém. Vamos estar recitando o tema? Vamos estar recitando o tema? Buscando a santificação dentro da terra seca que sou eu. Amém? Vamos estar. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém. Volte em seus lugares, glorificando ao Senhor. Pega na mão aí, pai. Bom, esse tema aqui que foi nos dado, buscando a santificação dentro da terra seca aqui. Já entendi o recado, bom, vemos aqui que algo que se refere muito, que é meio complicado de pregar por modo de eu estar. Eu não sabe. Vou dizer que um homem chamado Naamã, obrigado pelo fundo musical. Um homem, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não revela, que ele era um homem muito poderoso, era um homem muito formoso, de acordo com algumas traduções. Vai dizer então que esse homem era muito valoroso, porque pela vida dele, o Senhor, com S minúsculo, vai dizer no versículo 1 que o Senhor achava graça. Então vai dizer que o Senhor, com S maiúsculo, livrava os filhos, dava vitória àqueles filhos lá. Então vamos dizer, a Bíblia nos revela que esse homem, ele era muito valoroso, homem muito potente, experiente em armas, experiente em batalha. Vai dizer que esse homem era uma maravilha aos olhos do rei, aos olhos do seu Senhor. Irmão, talvez você já ouviu essa mensagem várias vezes, mas o que vou dizer aqui, tenho certeza que talvez você não tenha ouvido, porque até uma pessoa. Vamos dizer então que esse homem, após ser vir da guerra, mas eu vou citar uma coisa aqui rapidinho, para não esquecer. Vai dizer que a Bíblia nos revela que esse homem, ele, apesar de ser muito gentil, talvez, ser muito elegante, ter um corpo, um físico top, maravilhoso, vai dizer então que ele era leproso. Não espere eu falar aqui que tem muita gente que canta, que prega, mas é leproso. Não espere isso. Vão dizer que esse homem era leproso, ou seja, leproso de uma forma que nem ele mesmo, eu acho, que gostaria de ficar naquela situação. Mas vamos dizer então que o seu exército que ele conduzia, a Bíblia nos revela que ele, após entrar em Israel, vamos dizer, e que ele saiu com uma menina, e a Bíblia vai dizer então que ficou a serviço da sua esposa. A Bíblia nos revela, ou talvez eu não estudei suficiente, a Bíblia faz questão de dizer que esse homem, ele traz uma menina, de acordo com uma pesquisa de um historiador chamado Charles Brusto, e vai nos dizer que essa mulher, que essa família dessa menina, e foi degolado o pescoço. Outros vão dizer que a família daquela menina, ele passou por algo decepcionante, que não faz questão de falar aqui, e vai dizer então que ele talvez matou os pais dessa menina, mas a Bíblia vai fazer questão de dizer que ele ficou a serviço, que ela ficou a serviço da sua esposa, ou seja, ela ficou a serviço. Então vamos dizer, observe isso aqui, vamos dizer então que após, vamos supor aqui, Naamã chega na sua casa, coloca suas armaduras, apresenta a menina, segura isso aqui, apresenta a menina, a sua esposa. Olha, essa daqui vai ficar a nosso serviço, a seu serviço. E logo faz questão de dizer isso aqui. Olha só, observe isso aqui, vai ser muito interessante. A Bíblia não nos revela, mas creio eu que Naamã, após chegar e apresentar a menina, e jogou as suas armaduras, meu Deus, e jogou suas armaduras, e de acordo com o psicológico, e jogou suas armaduras na mesa, e a menina observou que ele era
leproso. Ou seja, e como eu disse antes, Naamã era experiente em batalha, Naamã era muito formoso e tinha um físico top, mas era leproso. E quem observou que era leproso também foi a menina que ele pegou e botou a serviço da sua esposa. Irmãos, vai dizer então que, meu Deus, vai dizer então que essa menina vai e diz: minha senhora, te digo que se seu esposo, meu senhor, fosse em Israel, desceu o negócio aqui, foi em Israel, ele vai ter um profeta lá que vai limpar, vai tornar a pele dele purificado. Ou seja, olha a notificação que a menina deu a Naamã ao Senhor, e que sequestrou ela da sua terra e colocou numa terra estranha, uma terra inimiga. Ou seja, olha só o recado, olha só o conselho. Ou seja, a quem você está negando o conselho de salvação, a quem você está negando o conselho de purificação, de renovação, a quem você não tem evangelizado. Ou seja, aquela menina tinha 1000 razões e falar assim: e vai morrer leproso, ou talvez dizer para todo mundo que ele era leproso. Mas observe isso aqui: Naamã era leproso, o rei sabia, a mulher dele sabia, o rei mesmo, meu Deus, o rei mesmo assim, ele sendo leproso. Eu peço que o irmão aperte atenção em nome de Jesus. Então vamos dizer que essa menina chega a Naamã, a senhora, a mulher de Naamã, diz: se for em Israel, lá um profeta que pode purificar ela, ele disse aqui. Mas observe isso aqui, uma coisa, só uma interrogação. A menina foi sequestrada na sua terra. A menina viajou muitos quilômetros para chegar à Síria, mas mesmo assim fez papel de gentil. Ou seja, e não é porque ele me sequestrou e matou minha família, e talvez até matou meus amigos, e que eu vou ser má influência. Ou seja, olha o tema aí, buscando a santificação dentro da terra. Mas aquela menina, ela estava passando por um processo de santificação, talvez, mas não foi na terra dela. Então essa menina aí já não tem nada a ver do que nós vamos falar aqui, porque é dentro da terra seca e que eu quero falar a vocês. Então a Bíblia nos revela que após Naamã ouvir isso aqui, e chega a ser o Senhor com S minúsculo e fala assim: assim e assim disse a menina. Então o rei disse: vai, enviarei eu a um carteiro até o rei de Israel, e que muitos dizem e que era Acabe, mais perigoso de tudo, não era? Então vamos dizer que ele vai, a Bíblia nos revela que pegou, então o rei da Síria vai: ande, enviarei o mensageiro a Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Ou seja, Naamã, após sair creio eu, e que o carteiro, que o mensageiro foi primeiro. Então a Bíblia nos revela que após chegar essa carta em Israel, ele vai dizer então que o rei da Síria falou assim, não que ele falou assim, pensamento meu, perdão, vai dizer assim: enviarei eu a Naamã, a meu servo, a sua casa, dorme dele e purifica essa lepra. Logo o rei rasgou sua veste e disse: e será eu e Deus e de matar e vivificar e de sujar e de limpar. Ou seja, ele compartilhou ao rei de Israel e que o servo dele era leproso. Ou seja, cuidado para sua lepra não ser espalhada. Meu Deus, Já entendi o recado. vemos aqui que Naamã é um homem muito formoso. Pegou a menina, colocou dentro da casa. A menina disse ele: ele vai sair lá em Israel. Vai dizer então que ele vai até o rei. Ou seja, será e que aquele povo que servia a ele, meu Deus, e será que aquele exército e que ele conduzia sabia que ele era leproso? E será que ele sabia e que ele tinha uma lepra? Ou seja, e será, e por mais que tenha a
diversidade de tendência aqui. Ou seja, e por mais que tenha diversidade e de uma pessoa ser leproso e se tornar a expansão e se colocar ao ar livre e mostrar que é leproso, e naquela época ninguém queria ficar perto, mas a Bíblia vai fazer questão de dizer que ele era exército do rei, que ele era chefe do exército do rei da Síria. Bom, vamos agora para as minhas aplicações. Primeiro, Naamã possuía sua lepra. Segundo, a menina, ela se tornou um primeiro mensageiro na vida de Naamã. Mas só quem participou a saber da lepra de Naamã e foi quem estava com ele, quem era por ele e que estava dentro da casa dele. Ou seja, e quem sabia da lepra de Naamã, talvez pelo meu estudo, e não era o exército que ele conduzia e que ele direcionava, mas sim quem estava dentro de casa. Ou seja, achei meu primeiro alvo, e para aplicar nesse tema, o primeiro alvo é Naamã. Ou seja, ele era leproso e a menina não viu quando estava na estrada caminho da Síria, ela viu dentro de casa. Ou seja, e você bagunça lá e Deus revela dentro de casa, e você, meu Deus do céu, e você faz o que for e Mateus revela dentro de casa. O que você quer dizer com isso? É que a igreja, ela tem um ato por Deus e de santificar aquele que quer ser santificado. Ou seja, e talvez Naamã, ele já tinha perdido a fé e de um dia tornar-se normal, e mais ele pegou uma pessoa e que colocou dentro de casa, meu Deus, e ele logo foi evangelizado. E se for em Israel, lá tem um profeta e que pode curar. Aleluia, Deus. Mas vemos aqui que após o rei rasgar suas vestes, pode dizer então que um homem chamado Eliseu observou, viu que o rei da Síria estava enviando um homem chamado Naamã, e vão dizer então que aquele homem disse assim: pode mandar vir. Meu Deus! Eu vou mostrar que existe profeta dentro disso. Aleluia! Agora vai começar. Aonde foi que Naamã pegou aquela menina? Dentro de Israel. E aonde foi que Naamã voltou para ser limpado? Dentro de Israel. Ou seja, o rei não entendeu nada. O rei de Samaria não entendeu nada. Ele não entendeu. Será que está buscando a ocasião contra mim? Cuidado. E cuidado com você mesmo, está buscando a ocasião. Ou seja, peraí, irmão, você quer dizer e que é culpa do rei de Samaria ter um profeta lá? Não. Eu estou dizendo aqui, e cuidado para você no mesmo, e não mostrar a ocasião para a pessoa e saber o que passa na sua vida. Ou seja, e cuidado com os pecados ocultos, e para quando ser revelado e pessoa não ser compartilhada. Ele é leproso, ele passa por isso. Tome muito cuidado, porque eu já passei por isso. E mais a Bíblia vai fazer que eu dizer, e que após Naamã chegar, ou seja, é a minha primeira aplicação agora. Após Naamã chegar à casa de Eliseu, a Bíblia nos revela que logo vem o seu moço, um carteiro talvez, ou seja, e talvez seja assim, e disse: vai, o meu rei, meu senhor, mandou você banhar no Rio Jordão 7 vezes. Olha aí. Vamos fazer aqui uma exegese aqui rápido. Será que a igreja era a casa de Eliseu? Calma aí. Vou fazer aqui uma exegese básica. A igreja, a casa de Eliseu. A igreja, a casa de Eliseu. Aonde Naamã foi ter encontro da sua cura. Mas o Rio Jordão era o trabalho de Naamã, aonde ele buscava o pão de dentro de casa. Ou seja, a igreja dele era na casa de Eliseu, lá em Samaria, e dentro de Israel. E o Rio Jordão era o seu trabalho, talvez a sua casa, o pai de seu pai. Aonde foi que Eliseu, ou seja, aonde foi primeiro que o carteiro foi? E lá em Israel, e lá naquele palácio onde estava o rei assentado e que rasgou as suas vestes. E aonde foi que Eliseu mesmo mandou ele vir? E na sua casa, na igreja, e na sua casa, dentro do tabernáculo. Ou seja,
saiu o mensageiro e falou assim: e meu Senhor mandou e você ir e se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas Olha aí. Naamã pensou que Eliseu ia chegar até ele, ia, em nome de Jesus eu te curo. Eita, de acima diz o Senhor. Não, Eliseu não falou isso, meu Deus. Eliseu falou, mandou, ou seja, Eliseu disse: manda vir que eu vou mostrar que tem profeta em Israel. Mas quem foi se vir logo de primeira não foi Eliseu. Não foi Eliseu que foi servir de primeira, mandou talvez Geazi, o seu servo, e falou assim: o meu Senhor, aqui na Bíblia, vai dizer aqui no versículo 11: Naamã, pois, muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôs-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, observe isso aqui, um ponto que por mais tenha de obsessão, ou seja, e que Eliseu, por mais e que ele falou que talvez dele, que falou assim: eu vou mostrar que tem profeta em Israel, e por mais que Eliseu foi e mandou o seu servo ir servir a ele, e Naamã certamente ele pegou, meu Deus, ele pegou e falou assim: oxe, e por que ele não veio servir até mim? Pensei e que ele ia se pôr de pé até mim e iria orar o seu Senhor, iria invocar o seu Senhor, iria, meu Deus, iria passar a mão em mim, iria passar a profecia, e talvez eu seja curado do leproso que sou eu. Ou seja, talvez o leproso é você que precisa de cura, e quando tem uma coisa de Deus para a sua vida, e por você não aceitar, e por você não querer, e por você não imaginar e que é algo de você. Eu não esperava isso. Eu não esperava isso. Foi Naamã, desceu indignado, pegou, se banhou 7 vezes sobre o Rio Jordão. Observe isso aqui, um ponto para nós pensarmos. Após ele se indignar, antes de ele ir, a Bíblia nos revela que um daquele da comitiva e que veio com o rei, que veio com aquele homem chamado Naamã, disse: meu Senhor, e se o homem falou e que é para você fazer, porque você não faz? Meu Senhor, e se o homem mandou você fazer isso, o homem mandou você buscar, porque você não faz? Ou seja, tem pessoas em que ele que precisa de água, que é a terra seca, que é ele, e aí ele recebe conselho, aí, meu Deus do céu, aí pega e diz, e coisas inadequadas, coisas que não edificam, e cresce a soberba, e tem pessoas que não aceita a correção, e que fala que ele é terra seca, e se levanta e diz: eu não vou fazer não, isso é contra para mim, eu sou o general do exército do rei da Síria. Ou seja, e tem pessoas e que por mais Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, pode dizer que Naamã, após descer 7 vezes sobre o Rio Jordão, observe isso aqui, que quando Naamã pegou, desceu, ele se viu purificado. A Bíblia nos revela que a pele dele era como a pele de um bebê, ou seja, ele foi purificado, ele foi renovado, a santificação chegou até ele estava até como terra seca naquela hora, e naquele momento, e naquele exato minuto, mas ele passou a ser o que é uma terra fértil, e porque não é porque ele se converteu, mas porque o quê? E porque a palavra do Senhor veio até ele, ele obedeceu, que ele não, ou seja, obedece a palavra do Senhor, e mesmo que doa, mesmo que não cure, e mesmo que você não se transforme no momento que você quer, é necessário você obedecer a palavra do Senhor. Então a Bíblia nos fala que dizer o quê? Que após ele se banhar, a Bíblia nos revela que ele pegou e deu aqueles 10 talentos de prata, aqueles vestidos que ele trouxe, e deu ao profeta que curou ele. Ou seja, mas Eliseu ele não aceitou. Eliseu recusou a sua. Eliseu recusou a sua oferta. Ou seja, porque
Eliseu disse assim, uma coisa que Eliseu sempre diz: e vive o Senhor em cuja sua presença estou, e que eu não aceitarei. Ou seja, ele não vai aceitar qualquer água, e porque a água dele, a água que purificou ele já foi renovada. Ou seja, e se você aceitar qualquer água, e você não vai ser purificado, e você não vai ser santificado, ou seja, existe coisas, existe pessoas, e que certamente e vai te espanjar do propósito de Deus, até mesmo do seu propósito. Mas existe água, e que é a palavra do Senhor, e que são mensageiros de verdade, e que prega a verdade, e que vai te aproximar de Deus. E por mais que você se indigne e passe a ser indignado, e você vai ouvir querendo você ou não, e você vai ser purificado. Aí, a diferença aqui, do que fala mais comigo nesse texto aqui, é que dois sentidos. Primeiro, Naamã, por mais que ele era um homem perigoso, ele era um homem que matava talvez rindo, como existem pessoas que assim matam rindo, ele pegou e se ouviu um conselho, ou seja, talvez ele estava até carente de algum conselho para ser purificado, e talvez ele estava até carente, e para ele pegar algo que possa edificar ele e tornar a ele, e esse é o meu ponto positivo, e que aonde ele foi lá e bagunçou tudo, ele teve que voltar e ter que reconhecer que há Deus. Ou seja, após Naamã ele pegar e observar que ele foi curado, ele chega até o meu Deus e disse: e de todas as terras que eu já pisei, eu nunca vi um Deus como há em Israel. Ou seja, ele não viu outro Deus, o homem e que era assassino, o homem que era examinário, ele nunca viu. Ou seja, aí ele diz mais, e quando a Bíblia diz, e quando ele entrar na casa de Rimon, ele nunca mais vai oferecer holocausto, sacrifício a outros deuses. Quem é Rimon? Rimon não é lá de Juízes capítulo 7, se não me engano, e que é uma cidade. Rimon era um Deus da tempestade, um Deus da chuva, acho que era chuva, e um Deus da guerra. É por isso que Naamã adorava, porque ele era o rei entre aspas, da tempestade e da guerra. Ou seja, vamos fazer isso aqui, e que algo santificado aos olhos da Bíblia, aos ouvidos dos ouvintes, algo santificado é algo lapidado, é algo transformado, é algo que certamente passa por ser sujo e torna-se limpo. Algo lapidado é algo que era bruto, algo que era extremamente coisas tipo assim, e que não tem conceito aos olhos do homem, e a pessoa vai e lapida, a pessoa que tem experiência, a pessoa que tem experiência em madeira, e você vê não dá nada, mas ele lapida de uma forma que você vê, e foi feito o púlpito, e foi feito aqui o lugar de dizimar. Ou seja, ele foi lapidado, foi santificado, e para uso do Senhor. Agora, ou seja, e será que a sua purificação está sendo para uso do Senhor? E será que a sua santificação, a sua lapidação, e que você diz que passa, está sendo para uso do Senhor? Ou seja, ele não foi curado e foi para uso do Senhor. Por quê? E por que você diz isso? E porque ele disse: nunca mais eu oferecerei holocausto a outros deuses. Dessa maneira, aleluia. Talvez tem pessoas esperando a sua posição para ele ver que você realmente é crente, que Deus certamente é na sua igreja. Agora, se você for observar, aqui Naamã disse: não há outros rios aqui em Damasco que eu possa me banhar, porque logo o Jordão. Ou seja, não há coisa melhor para você ocupar sua mente, não há coisa melhor para você, de acordo com o que eu entendi na mão, não há algo melhor para você me oferecer e para você mandar o fazer, e do que você ir lá em um lugar que está, um lugar que nem você mesmo de Israel você gosta de estar lá, e por ser sujo, e por ser um lugar imundo, e por ser algo que ninguém quer nem pisar lá, e manda aqui no rio de Damasco os melhores rios de Israel. Ou seja, tem coisas que certamente eu vou ter que dizer isso aqui, coisas que você vai passar, e quando você passar, você vai ver que tudo que você pensou em planos
pensou dentro da sua terra, foi errado. E é como eu estou aqui agora. Fiz planos de fazer uma pregação melhor. Mas, observe o que eu te disse. Que o que me deu, o que me chamou mais a atenção foi Naamã, após ele entrar em Israel. Observe isso aqui. Em Israel, pegou, bagunçou tudo, depois teve que voltar novamente. Ou seja, eu baguncei muito a presença do Senhor. Eu fiz muitas coisas que eu pensava que eu mesmo seria eu. E olha como eu estou aqui como o Rio Jordão. Ou seja, Rio Jordão que ninguém, tipo assim, não que ninguém dá nada. Tipo assim, Rio Jordão que ninguém quer ser banhado. Porque tem alvos melhores. E tem rio lá em Damasco. E Naamã certamente ele olhou. E não pela sua posição de ter um cargo. E lá no exército do rei da Síria. E mas ele observou que dentro de Israel há rios melhores. E porque teve que ir para o Rio Jordão. E dentro de Israel há coisas melhores. E porque teve que ir para o Rio Jordão. E dentro da igreja tem coisas melhores. E porque você tem que ir para o Rio Jordão. E dentro da igreja tem algo melhores para você. Porque você tem que ir para o Rio Jordão. Esse é o pensamento de pessoas que só murmuram. Esse é o pensamento de pessoas que se passa por ser terra fértil, terra que é plantio, terra que certamente está dentro ali, todo mundo está querendo plantar, todo mundo está querendo colher. Mas se for observar o Rio Jordão, vai ser algo que ninguém vai querer. Isso me machuca muito, porque Eliseu, ele tinha tudo para chegar e se apresentar e dizer assim: você é o rei, você é o exército, você é o chefe do exército e do rei da Síria, mas eu sou profeta em Israel, eu posso te curar querendo eu ou não. E Naamã logo podia baixar a cabeça, porque por mais ele ser poderoso, se ele matasse Eliseu, ele não ia ser curado, porque em Israel não tinha nenhum profeta como Eliseu. Ele não poderia ser, não sei se Deus desse a misericórdia a ele de ser limpado, mas por suas ações e por suas acepturas e de coisas que você fazer na mente, o que vem na telha, e vai tornar muito caro. Ou seja, vai tornar muito caro e coisas inadequadas e que você faz. Ou seja, e dentro da santificação há uma terra seca. Como assim? E dentro do que você busca a santificação há uma terra que você tem que regar, e você certamente está jogando água, está plantando e está colocando coisa para colher. Mas vai para o Rio Jordão. Olha aí. O Rio Jordão que nem o povo de Israel nem de Samaria dava nada. Mas a diferença de Naamã e um homem chamado Geazi é o que mais me quer. Porque Naamã, ele saiu da terra dele para ir para a terra que não era dele, para ser santificado. De Geazi, dentro da sua terra, com águas boas de Damasco, águas maravilhosas lá em Israel, se corrompeu. Ou seja, eu tinha 1000 alternativas de hoje ser ungido, talvez pelo meu querer de ser alguém na presença do Senhor. Mas o que é que eu fiz? Murmurei a transformação que tem no rio Damasco, e isso custa muito caro. Você acha que você estudar uma pregação que vai regar a água dos outros, vai regar a sua? É claro que vai. Porque você está fazendo coisas para edificar a si mesmo também, e também a quem está te ouvindo. Mas se você olhar para a terra seca, e que é você mesmo, e você vê que você mesmo está buscando santificação, você vê. E algo que eu vou dizer aqui bem claro, que sempre é daquele tema, e se você for deixar em paz pelo Espírito Santo de Deus, eu garanto a você que faço propósito com qualquer um, que não for para nenhum de vocês, foi para mim. Eu estava de uma maneira igual a Naamã, chefe do rei da Síria. Eu vou lá leproso, as pessoas vão dizer que eu sou leproso, e vão dizer que eu estou na fornicação, e vão dizer que eu estou no adultério, e vão dizer que eu estou na prostituição. E para mim tomar isso por experiência de ver que eu sou leproso, eu olhar para um lugar que eu acho que é pior que eu, o Rio Jordão, e não dá nada, e não olhar para minha lepra, que através dela eu posso ser curado, e a minha santificação ficou lá.
A minha santificação ficou de uma forma igual a Namacho a Rio Melhores. Ou seja, eu quero pregar muito bem, ser ungido, mas eu quero passar pela santificação. Não tem como. Você tem que ser molhado. E não é chegar assim, molhou a água. Não é você pegar, orar. Você acha que você ser molhado pelo Espírito Santo é só você jejuar e orar? O que adianta? E Naamã certamente ele pegou ali e viu. Peraí, se Naamã ele pega e não oferece o que ele trouxe de presente, e se ele não oferece, após ele ser purificado, meu Deus, e se ele não é grato a Eliseu, e se ele não reconhece e que irmão não é Deus coisa nenhuma, após ele ser curado, o que será que aconteceu com Naamã? Ia para o inferno, mas purificado. Ia para o inferno, tendo a cara de irmão, ia ser leproso de novo, e não a leprosa que mostra para os outros, a lepra espiritual. Agora que nem você mesmo pode se enganar. Ou seja, santificação. Eu vou provar. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Mas quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das vossas obras mortas para servir do Senhor, para servir do Senhor Deus vivo. Ou seja, observe isso aqui, a Bíblia diz: o sangue do Cordeiro que foi oferecido imaculado a Deus, purificado a si mesmo, chega lá e no Rio Jordão, e não entra em nenhum rio que é em Damasco, ele não entra em nenhum outro rio. Talvez em Rio Damasco, vamos supor, seja o Rio Una, mas tem um candeeiro ali que é maravilhoso. Pera aí, e se eu ver que a santificação está lá em Damasco, e se eu ver que a santificação não está lá no Rio Jordão, eu vou pelo meu próprio ego de achar, graças a Deus, que Deus não me fez passar por isso. E você acha que algo que o agricultor faz um buraco, cava, cresce, amarra para não cair o galho, molha todos os dias, arranca a gema daninha, fica lá, agora deixa crescer. Você vai ser santificado, eu vou ser santificado. Daqui uns dias, daqui uns meses, quem sabe eu vou sair da fornicação, aí eu vou e entro de novo. Aí a santificação não dá, a santificação que me foi santificado, o problema não estava no Jordão por ser sujo. A culpa não está no pecado por ser sujo. A culpa não está nas pessoas que é falsa. A culpa está em mim mesmo. A culpa está dentro da terra seca que eu não rego. A culpa está dentro da terra seca que eu não molho. A culpa está dentro de mim que eu entro na igreja e não me santifico. Mas o Rio Jordão é sujo. Aí vem Geazi, e dentro da terra que é plantio, dentro da terra que era certamente uma terra, e que era uma terra que plantava bem e colhia melhor ainda. Chega dentro da casa de Eliseu, eu comia a mesma comida de Eliseu, orava ao mesmo tempo que Eliseu, e via lá Eliseu curar ao mesmo tempo, e via Deus falar com ele ao mesmo tempo. Dentro da terra que é ele, pega esse muda, alguma coisa que o profeta recusou, e você acha que Eliseu recusou fora da vista de Geazi? Você acha que Naamã ofereceu Geazi? E Geazi estava lá tomando um banho? Não, Geazi viu, os olhos cresceu. E sabe o que tira a santificação de muitos? Nem tem a ver com a sua pressa. Não tem a ver com minha forma de ser. Vem a ver da minha mente. Olha, muitas pratas, muitos vestidos. Enquanto isso, a terra que é para ser boa, e está sendo fértil, e está sendo certamente fora de regamento. Aí o que acontece? Eliseu tranquilo, deixa ele ir. Pegou as pratas, pegou os ouros, pegou os vestidos e voltou para onde? Para dentro da casa de Eliseu. E onde foi que eu disse? E que a casa de Eliseu é o quê? A igreja. Aí a pessoa vai para o trabalho, se prostitui. E não é prostituição de chegar lá em rã. É prostituição
fornicação e de coisas inaceitáveis. E chega lá adultério, chega lá fornica com coisas que ele é para santificar. E chega na igreja e o profeta diz: o que você fez hoje? Hoje eu busquei ao Senhor. Olha aí. Bora aí. Pode estar demais. Aí a santificação entra de uma forma dele, igual ele observa o Rio Jordão imundo. A culpa é do diabo, a culpa é do pecado. E se o diabo não existisse e ficasse o pecado lá para quem quisesse, você acha que seria diferente hoje em dia? Eu tenho certeza que seria pior. Irmão, tá dizendo que se o diabo não existisse seria pior? Se existia somente, existia minha mente pecaminosa. O diabo só oferece aquilo que eu quero. Não quero me prostituir não. Se eu quero, e se minha mente está de prostituição, o diabo vai me oferecer. Ele não vai botar na minha boca, ele vai me oferecer, eu vou pegar. Igual uma planta regada, a planta fica lá: eu quero água. Não, é você que rega, você que planta, você que colhe. Aí já assim vai, na casa da lepra. Imagina aí, ele saiu da casa que ele buscava santificação, todo leproso. Ele sai dentro da igreja, que eu falei que a casa ia dizer da igreja. Imagine sair todo leproso, que nem Eliseu mais podia curar ele, porque foi para Deus que ele mentiu para o Espírito Santo. Ele sai da igreja todo leproso, e sai mudo, entra mudo e sai calado. Meu Deus! Pode estar demais. Glória a Deus. Aleluia! Aí vai ser bom. Como disse o tema, e se você for deixado em paz pelo Espírito Santo. E se Geazi fosse deixado em paz por Eliseu não fazer ele orar, jejuar. E se Geazi ele não pegasse conselho dentro da sua terra seca, dentro da terra que ele não planta, na terra, peraí, o menino morre, Eliseu vai lá, pergunta: vai tudo bem? Não é com você, é com o profeta. Você acha que desde lá Eliseu já estava manchado? E você acha que por você ser crente, e por eu ser um crente, e que exerço, que faço exerção a um cargo de mensageiro, você acha que eu não tenho lepra? Você acha que minha lepra já não estava bandida, já não estava mostrada? O que acontece? Aí vi pessoas padrinho da casa de Eliseu e faz coisas que ele quer, como o Geazi fez dentro da igreja, brinca de jogo da velha, e dentro da igreja pega, faz jardim, manda pros outros, e dentro da igreja ele vai se abaixa, mostra a roupa, e dentro da igreja e vai se santificar. Peraí, e não é a igreja que é a casa de Eliseu, mas foi dentro da igreja, e dentro da casa de Eliseu, e que ele observou, ele queria o ouro, ele queria a prata. Tem pessoas que é igual eu, ambicioso pelo dinheiro, e vai acabar leproso lá, que nem Deus mais vai querer. Pronto. Aí se Deus não querer para pregar, se Deus não querer para evangelizar, pronto, fica leproso igual como Naamã ficou, igual como Geazi ficou. Dessa maneira aí tá. Mas se fosse tratar buscando a santificação, Eliseu não foi até a Síria, o rio não foi até a Síria, foi ele que saiu da Síria para vir buscar a santificação. Sabe o que é com isso? E se lembra de Mateus 25, e que aquelas virgens lá saíram com essas lamparinas, dormiram, aí pegaram lá, não foi? Todas as 10 dormiram, e depois acontece quando houve um grito, viu o noivo, aí aquelas virgens lá, as prudentes vai encher sua lamparina, as loucas não tem um azeite, fica sem lamparina. Se não tem santificação, não tem terra boa para plantar. Se não tem santificação, não tem nada mais para oferecer para a igreja. Acabou. Como eu disse, se você for deixar de paz pelo Espírito Santo, você vai estar quebrado. E olha a diferença de Naamã para mim. Naamã não teve vergonha da sua lepra. Eu tenho vergonha da minha lepra. Naamã não queria mergulhar no Rio Jordão. Eu estou leproso, estou em fornicação, quero pregar bem, receber dom. A diferença de Naamã para mim é que Naamã, ele viu que não havia mais nenhum jeito. Pegou qualquer conselho que vinha pela frente. E eu recebo tanto conselho dentro da minha terra. Dentro da minha terra, que é lugar de plantar bem, colher bem. Aí fico leproso, igual Geazi. Então, para fechar aqui, se você tem a opção de você buscar a santificação, e se você tem a opção de você receber a santificação, não faça igual Geazi. Geazi
Geazi meteu a mão na prata, não é sobre isso. É sobre ele se corromper dentro do lugar que é parecer experiência. É porque ele se corrompeu dentro do lugar e quer parecer bom, maravilhoso. Verdade. Mas infelizmente, Geazi foi pior que Naamã. Naamã viu, Naamã miserável, formoso, mas era leproso. Viu musculoso, mas era leproso. Aí Geazi, todo bruto, Geazi talvez seja magro igual eu. Geazi talvez seja humilde igual eu. Seja de qualquer forma, bem menosprezado. E talvez era para ele até achar graça de servir a um senhor chamado Eliseu. E vacilou. Não vamos vacilar. Porque quando a santificação chegar até mim e você, eu vou ter prova para fazer com vocês, para qualquer um, que quando a santificação chegar até mim, até você, não é Geazi já vai estar lá no inferno, e Naamã já não vai estar mais na casa de irmão, e Eliseu vai continuar dizendo: bendito é o nome do Senhor e em cuja sua presença estou. A diferença dos três é que Eliseu tinha terra e tinha água para molhar o que estava seco. Naamã queria molhar o que estava seco. E Geazi, ele se corrompeu naquilo que era para ser festa, naquilo que era para ser maravilhoso, e acabou leproso. Então que nessa noite nós venha nos observar que esse tema aqui, buscando a santificação, é de uma forma que é difícil, não é difícil pregar, mas é questão de não querer ser leproso, é questão de buscar regar sua planta, é questão de querer ser renovado e não buscar aquilo que não é seu. Vem, peço que nas costas do gosto, pede um dia. Então, o que eu pego para mim sobre esse texto é que as três metáforas de Geazi, passar a observar, passar a querer e passar a buscar, foi da mesma forma que Naamã não teve vergonha da sua lepra, que Naamã não teve vergonha de mostrar ao rei de Israel, a mostrar a Geazi, a mostrar a Eliseu, a mostrar ao seu rei que estava leproso, mas ele escutou dentro da sua casa e que ele estava leproso e que ele poderia vivificar a sua lepra. Ele estava leproso e poderia se vivificar novamente. Ou seja, hoje a água está sobre a terra e se santifica quem quer, ele busca quem quer. Ou seja, a água está sobre a terra, mas não tem maneira nenhuma de você se manipular, de você querer fazer qualquer coisa, e não há maneira nenhuma da gente sinceramente falar isso aqui e buscar coisas inadequadas e para querer se manchar, para querer ficar leproso. Mas a água no Rio Jordão, que ninguém dá nada, que pode purificar a igreja, que ninguém dá nada, pode te purificar. É por isso que eu glorifico a Deus, porque através de lepra tem um Rio Jordão. Através da sua lepra tem um lugar de você ser santificado. E é um lugar onde ninguém dá nada. Se até o povo que... Olha só, o povo vem em Valença, os turistas vêm em Valença, fica igual uns bestalhados olhando, olha a igreja e que mora dentro de Valença, vê que não é isso tudo. Olha só a diferença de Naamã e chegar em Israel e ver que nem ele mesmo queria aquela água se banhar lá, e quem diria que mora lá. Olha aí. Ou seja, há muitas questões da gente ficar com aquilo que não é nosso, com a lepra. A lepra não é nossa, a lepra não é para a gente, a lepra não vem para nos bandidos do céu, mas a lepra vem para tirar aquele que não quer ir para o céu. Ou seja, Geazi não queria ir para o céu, Geazi queria a riqueza. Ou seja, Geazi queria era colher, mas não queria plantar. E Geazi queria dinheiro, mas não queria trabalhar. E Geazi queria sonhar, queria ter tudo, mas não queria ir fazer a coisa que santifica a si mesmo. Aí por ser de maneira inadequada, de pessoas e de não ver, e que ele estava leproso e de não mostrar para ninguém, aí o que acontece? E aí dentro da igreja de pessoas e que sabe que está leproso, mas quando escuta que ele é leproso, igual bebo, e vai dizer para o bebo que ele é bebo, que ele não vai gostar, e vai dizer para uma pessoa doida que ele é doido, e não vai gostar. Ou seja,
seja, e vai dizer para a pessoa que ela é leprosa, que precisa de água, e que precisa de cura, e que precisa de libertação, que ele não vai gostar. Mas Eliseu falou para Naamã, e vai até ele, pega e diz: se banhe 7 vezes sobre o rio Jordão. Se banhe 7 vezes no rio Jordão, e você torná-la purificada. Ou seja, de uma forma aqui, que é até esquecendo de dizer isso aqui, que faz parte do meu esboço, que há uma coisa nesse rio Jordão que me impressiona muito. O nome, o Jordão, era muito conhecido por povo da Síria que invadiu Israel e por povo que morava lá. Mas certamente existiam coisas que passavam dentro do rio Jordão e que ninguém queria. Ou seja, é um rio para ser bom, é um rio para ser maravilhoso, um rio limpo, mas era um rio sujo. Mas quem sujou e não foi o povo da Síria, quem sujou e foi o próprio povo de Israel. Ou seja, e quem está sujando o evangelho não é o simples, sou eu e você, e que não se comporta como tem que se comportar, e de não se posicionar e como tem que se posicionar. Aí quando chega a pessoa diz: e você não é crente, mas está leproso? Aí nós nos frustramos e nós não gostamos e chega na igreja de uma forma que nós não aceitamos. E o que acontece? Aí vai ter que voltar lá para o lugar onde envergonhou o evangelho, onde envergonhou a igreja, para tomar uma cajadada de uma pessoa que não é crente e de uma pessoa que não serve a Deus. Aí vai pegar e vai dizer: vai no Rio Jordão, se banhe e você tornar-se limpo. Ou seja, e vai na igreja, se banhe e vai na casa de Eliseu, que Eliseu vai te dizer como você vai ser purificado. E não vá até o palácio não, porque o palácio, o rei já lascou as suas vestes, já não tem mais nada para oferecer. E ele já está desacreditado e está pensando que o rei da Síria está buscando a ocasião contra ele, mas não. Mas Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu ouviu aquilo que estava acontecendo e disse para o rei: por que rasga a sua veste e manda vir para Israel? Ou seja, e talvez você está escutando de alguma pessoa: eu digo, por que você está passando por isso e você não é crente? E por que você está passando por isso? Você não é pregador, você não é aquilo. Ou seja, aí quando chega dentro de Samaria e que escuta a palavra e vai até o rio Jordão, e quando ele chega, vê o rio sujo, e mesmo assim indignado ele vai e se banha, e mesmo assim indignado ele vai e chega e fica purificado. Aí depois reconhece que o Rio Jordão só tem nome de Jordão, que não é sujo. O Rio Jordão suja os olhos dele, o Rio Jordão é o pecado dele, e talvez a culpa não é nem do trabalho que você se corrompe, talvez a culpa não é nem do Rio Jordão. O Rio Jordão é um lugar para você se purificar, o trabalho é um lugar para você se mostrar ser crente, e você se corrompe, e você não dá valor como, e você dá a mesma coisa, o mesmo valor que você não dá e para o Rio Jordão, é a mesma coisa que você não dá valor ao seu trabalho, a sua casa, a sua rua, é a mesma coisa que Naamã não deu valor para aquele Rio Jordão, mas foi dentro do Rio Jordão, e que Naamã, depois daquele dia, aquele homem que quando ele morreu, ele foi salvo, porque ele passou e disse: nunca mais eu vou oferecer um holocausto a outro rei, e nunca mais eu vou, e quando ele está lá na casa de irmão, e que colocar minha mão lá para oferecer, eu não vou mais. Então peço que abençoe esse servo seu, meu Senhor, peço que me perdoe. Ou seja, e será que você, e quando você perceber que aquele conselho e que a pessoa te deu era verdade, e será que você diz: me perdoe, e foi eu que não busquei purificação mesmo, e foi eu que não fui sábio, foi eu que não fui vigilante. Aí o que acontece? O conselho que você mandou tomar que eu não queria, e foi o conselho que você me deu, o maior conselho da minha vida, e que me tornou purificação, e que me tornou a ter lugar estável, e que me tornou a ser limpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tudo que nós passamos dentro de Samaria, há pessoas que querem estar dentro de Samaria no nosso lugar. Dessa maneira aí. Eu creio que se Naamã fosse trocado com Geazi a partir daquele momento tornasse a ser Naamã, e Naamã ser Geazi, Naamã ia ser melhor que Geazi, e Geazi ia para o lugar onde ele mais queria, lugar do dinheiro, a Síria, lugar da riqueza.
Ou seja, a purificação não vem de uma forma que você imaginamos. Eu vou parar de mentir, vou parar de roubar, vou parar de me prostituir. A santificação não vem só através disso. A santificação não vem só você dobrar o joelho, você orar não sei quantos minutos, não sei quantas horas, e quando você se levanta, você finge que você nem orou. É da forma que você parece que você nem orou. Você se for lá, rezou, a Maria cheia de coisa lá, e você se tornou a mesma coisa. Ou seja, a purificação não vem através disso. A purificação vem através de você querer. E Deus não vai querer. E Deus não vai querer te lapidar sabendo que depois de você ser lapidado dele, você vai dar um baile lá e você vai sair da igreja. E Deus não vai te curar, Deus não vai te santificar. E se você querer algo porque você quer para seu uso, como diz a palavra do Senhor, pede e não recebe porque é para o seu uso. E talvez a santificação que você quer para o seu uso. Agora sabe o que é que você precisa? É de água para jorrar nessa água seca. É de água para você tornar a ter planta, para ter colheita. E o que acontece? Talvez a água seja dentro do mesmo lugar. Pera aí, qual foi o nome do rio em que Jesus se batizou, que a Bíblia já sabe? E será que foi o mesmo rio? E será que era a mesma coisa? E será que era o mesmo estádio em que Naamã olhou e viu? Não era. Quando Jesus chegou para se batizar, a água estava boa, limpa. Agora quando Naamã foi para ser curado, a água estava ruim. Agora que precisava mais? Jesus ser batizado ou Naamã ser curado? Naamã ser curado. E o que acontece? Por ele querer ser curado, ele queria da forma que ele queria. Ele queria que ele nem se banhasse, só chegasse ali, e Deus vai te curar em nome de Jesus, sua carne vai tornar assim como de bebê, e você vai voltar normal. Mas o que acontece? Tem pessoas que ele não quer, certamente ter o zelo do conserto, ele não quer ter o zelo da transformação. Aí o que acontece? Aí ele pega, age como o seu nariz quer, age como o seu bico quer, e se transforma da forma que você é, e da forma que você quer. Aí quando fica leproso, aí sai indignado, sai chorando, igual como Gerazim. Ele saiu da presença de Eliseu, e mais quem? E buscou a santificação através de um passado horrível, através de um passado de transgressões. Após sair daquele pecado, sai igual Naamã, curado, limpo, igual a pele de um bebê. Porque ele zelou pela santificação, ele zelou pelo conserto, ele zelou pela transformação. E ele tornou a molhar a sua água, a molhar o seu joelho, a criar calo no joelho. E se for porque eu não orei que eu fiquei leproso, agora eu estou limpo, eu não vou mais ficar sem orar e para me tornar leproso. Ou seja, depois quando você vê e você ser limpado e você ser purificado, não faça o mesmo erro para você e ter lepra, porque vai ser. Aleluia! Glória a Deus! Porque vai ser vergonhoso. Vai ser vergonhoso você ser curado da lepra, depois você tornar a estar imundo. Vai ser muito vergonhoso você botar lá para Síria de novo, e o rei, você chegar até o rei e dizer: oxi, você não saiu ao encontro da purificação, você não saiu ao encontro da sua santificação porque não tornou. Foi porque eu não quis me banhar no Rio Jordão, e foi porque eu não ouvi a voz do profeta e que me mandou banhar 7 vezes. Aí imagina eu na mão, mergulha 2 vezes, 3 vezes, quando chega na 4ª não vê nada, vem só sujo de lama. Não vou me banhar mais não, veste a roupa e sai embora. E quem sabe ele volta pior como entrou. E quem sabe ele entra lá na Síria pior, de a forma que o rei ele não vai poder mais aceitar ele no exército. Quem sabe você mostrar que está santificado, e quando você cair de novo no seu ego, aí tornar de novo pior do que já está. Pior, você dizer que está plantando, correndo, regando, aí quando os frutos crescer, sai bem envergado, bem podre, bem peco. Aí vai dizer que a culpa é do Rio Jordão, porque tinha água melhor lá em Damasco. Lá em Damasco, e o profeta não mandou me banhar. Mas que hoje a gente vai ter a certeza que a santificação não é o lugar. A santificação é algo que você busca no lugar onde você está. O lugar onde você está, e não importa aonde esteja, a santificação sempre vai até lá. Agora importa o lugar onde você está, que você quer a santificação.
santificação, meu filho. E o que importa não é a santificação. A santificação veio em que você está lá, na prostituição e você querer e ser limpo. A santificação não vai tornar sem empecilho. Agora vai ser pior para você se você querer a santificação, velho. Meus irmãos, falam sobre vocês, perdão,